É uma loucura tão discreta que pode caminhar livremente pelas ruas e ser aplaudida em determinadas rodas sociais, mas não deixa de ser loucura. E nesse trecho aqui, o Dr. Tom Hollow está falando sobre a falta de empatia nas pessoas. Oi, leitores! Hoje eu vim falar sobre um livro que, se eu pudesse resumir ele em uma frase, somente 2 palavras, seria perturbadoramente bom. Porque ele é bom, muito bom, mas ele é igualmente perturbador. Uma Loucura Discreta ganhou um Edgar Awards em 2016, que é como se fosse um Oscars, mas só para livros de mistérios, e ele ganhou na categoria Young Adult, então ele é comprovadamente um livro bom, não é só a minha opinião. E ele tá comigo desde 2017 e finalmente em 2021 eu peguei ele para ler. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre ele, como foi minha experiência lendo esse livro aqui com vocês. Aqui a gente tem uma jovem chamada Grace, que ela reside num asilo psiquiátrico que a gente pode entender como um hospício. Mas a Grace não é louca e ela nunca foi diagnosticada com nenhum distúrbio mental. Ela vive num hospício porque ela tá grávida. E a família dela, por ser uma família bastante conhecida e renomada ali na alta sociedade de Boston, a mandou pra lá somente durante os 9 meses da gestação. Se alguém de fora da família souber que ela tá grávida e principalmente o porquê ela está grávida, vai ser um escândalo e principalmente para a carreira ali de senador do pai dela. A Grace então vive nesse asilo que é o inferno na Terra. Lá existe tortura, maus tratos e os pacientes até brigam para se alimentarem. Depois de um ataque violento contra o Verme, que é o diretor desse asilo, a Grace é mandada para o porão, que é um lugar desumano onde eles mandam os pacientes mais violentos ou aqueles que eles acreditam que não tem mais jeito. E é aí que entra o Dr. Thorn Hollow. Nossa história se passa em 1890, no século XIX. E numa salinha, nesse porão, esse médico, ele pratica lobotomia nos pacientes mais agressivos e violentos desse asilo. Só nos anos 70 que essa prática foi extinta, mas durante muitos anos vários médicos acreditavam que era essa cirurgia que remove uma parte do nosso cérebro, a parte que reage às emoções e as controla, é que era a grande cura para a insanidade. Só que sem essa partezinha, a gente praticamente vira um zumbi, que é o que acontecia com os pacientes mais agressivos, mais violentos, os casos perdidos da nossa história aqui. Há anos atrás, a lobotomia tinha sim eficácia, mas não porque era uma cura, mas é porque os pacientes não conseguiam mais reagir à loucura. E isso quando sobreviviam. Quando a Grace soube o que acontecia ali naquela salinha, o que o Dr. Thorn Hollow fazia e como os pacientes voltavam da sala dele, ela praticamente implora para que ele a opere. Porque depois dos 9 meses da gestação, a Grace sabe que a família dela vai querê-la de volta, obviamente sem o bebê, porque daí sim ela vai ser útil de novo à sociedade. E apesar de sempre ter tido muito conforto e riqueza, ela não quer de jeito nenhum voltar para aquela realidade onde ela constantemente sofria coisas que nenhuma mulher nunca deveria. Ela então pede ao Dr. Thorn Hollow que a opere e que a deixe como aqueles outros pacientes, porque se o pai dela a ver assim, ele nunca vai aceitar ela de novo na família. Mas acontece que a Grace, ela tem uma mente diferente, que é rápida e ela tem muito atenção aos detalhes e uma memória infalível. Com isso, o Dr. Thorn Hollow percebe que operar ela seria um desperdício enorme e vê na Grace uma utilidade para outra coisa que ele estuda, que é psicologia criminal. Em Ohio, outra cidade, o Dr. Thorn Hollow presta serviços à polícia local dali e não é um trabalho oficial, ele faz isso apenas pela ciência e pelo estudo de mentes criminosas. Ele é muito bom em montar perfis de assassinos a partir da cena do crime. Então ele faz esse acordo com a Grace. A gente planeja uma fuga, eu te tiro desse asilo e juntos com a sua habilidade de percepção e de captar e guardar detalhes, você me ajuda a prender criminosos. Em Ohio, eles vão para um outro asilo, mas é bem mais humanitário, é um lugar mais digno e acolhedor. Lá, a Grace vai ter que continuar fingindo que é uma paciente com distúrbio mental, mas nesse outro asilo, a Grace encontra amizade,
ela encontra segurança, alimento de verdade, lar e um propósito, principalmente depois que surgem alguns assassinatos com o mesmo padrão. Ou seja, a Gracie e o Dr. Turnhollow vão juntos começar então uma investigação contra um serial killer. Tudo isso é somente a sinopse desse livro. Eu digo pra vocês, não teve um único spoiler. Ó, tá tudo aqui. Esse livro, ele é considerado um thriller policial e ok, pela sinopse a gente já percebe. Mas assim, se a gente for seguir a regra, um thriller policial, ele é considerado quando por trás de uma certa investigação, a gente tem um policial ou um detetive. Agora, quando por trás da investigação a gente tem alguém que não é profissionalmente nenhum dos dois, mas sim um amador, aí a gente pode considerar um thriller de mistério, que é o que eu considero ser Uma Loucura Discreta. Mas, se a gente tirar essa investigação do serial killer da história, eu considero esse livro total drama e drama pesado. Então a gente tem esse background dos anos de 1890. Para uma mulher ser considerada louca, ela não precisava passar por nenhum tipo de exame. Bastava a assinatura de um juiz e a palavra de algum homem da família e pronto, louca. O que, aliás, foi o que aconteceu com uma das personagens dessa história, que é totalmente sã, mas o marido quis roubar suas economias, todo o seu dinheirinho, a mandou para um asilo e se casou de novo com a irmã do juiz. E para deixar a situação de ser mulher nessa época ainda mais revoltante, uma outra personagem é uma jovem que obteve sífilis, que é uma doença aí, né, transmitida por contato sexual, relações sexuais, que no século XIX não tinha cura. Mais uma mulher que não era louca, mas que foi trancafiada num hospício contra sua vontade, porque para aquela sociedade de 1890, uma mulher que sentia vontade de ter prazer sexual com quem ela bem quisesse, ou era prostituta ou era louca. E isso, na nossa história, está bastante interligado com o movimento sufragista. A irmã do Dr. Turnhollow é uma das sufragistas do século XIX, que é reconhecido como a primeira onda da história do feminismo. A gente tinha ali aquelas primeiras mulheres que começaram a lutar e protestar pelos direitos igualitários de homens e mulheres na política. Elas queriam ter direitos iguais, votar, ter representantes femininos dentro da política e principalmente acabar com aquela ideia de que uma mulher era propriedade de seu marido, pai ou qualquer outro homem. Isso é bem forte na nossa história, mas não que faça tanta diferença assim pro plot da Gracie, até porque a gente sabe que as primeiras mudanças desse movimento só iriam surgir anos mais tarde, mas como a história se passa na mesma época, eu achei importante a autora nos dar consciência desse movimento aqui. Apesar de eu ter achado um livro realmente bom, eu não acho que Uma Loucura Discreta seja um livro que vai agradar todo mundo. Pra mim, é um livro bastante 880 e eu não acho que vai ser todo mundo que vai conseguir chegar ao fim dele. Aqui a gente tem uma narrativa que eu chamo de narrativa com palavras difíceis, que é quase a mesma que a gente encontra na maioria dos livros clássicos, uma linguagem meio rebuscada que precisa que a nossa leitura não seja tão rápida. Somando ao fato de que é uma história densa e que quando eu peguei esse livro pra ler era exatamente o que eu tava procurando. Então não tem nada leve nesse livro. A Gracie, pra mim, ela foi uma personagem super bem-vinda. Eu consegui entender ela desde a primeira página até a última. Ela não se sentia gente, ela não se sentia viva mais. E pra ela era apenas uma concha que guardava uma vida. Mas assim que tirassem aquele bebê dela, ela se sentia pronta pra definhar e parar de se alimentar até seu corpo perder a vida. E a gente vai lendo e acompanhando como mudar de ambiente e encontrar um pouco do lado bom da humanidade, amigas, um propósito, vai mudando ela aos poucos. Aliás, a cena que ela faz amigas pela primeira vez no novo asilo é de encher os olhos, é muito fofa, muito triste, e não tem como não querer pegar a pequena Gracie, que é como chamam ela, e querer a proteger de tudo, principalmente da raça humana. Ela passou por infernos dentro da própria família e ela é tão nova. E no livro não tem, infelizmente, a idade exata dela, mas por tudo que eu entendi, ela deve ter no mínimo ali 17 anos. E a história dela é muito triste. Uma coisa que eu não queria deixar de fora dessa resenha é como o livro aborda e como ele faz a gente, leitor, e até os personagens se questionarem o que é insanidade. A gente julga uma pessoa como insana fazendo ou falando algo fora da nossa percepção
de normalidade. Mas existe aquela falta de empatia, existe aquela falta de olhar para o sofrimento do outro e não sentir absolutamente nada. Existe aquele vício descontrolado por poder e manipulação que tá por aí, tá na sociedade, tá nas ruas, tá na política, e a gente não enxerga nada disso como loucura, mas essa é a verdadeira loucura discreta. E tem um trecho aqui no livro que diz: é uma loucura tão discreta que pode caminhar livremente pelas ruas e ser aplaudida em determinadas rodas sociais, mas não deixa de ser loucura. E nesse trecho aqui, o Dr. Tom Hollow tá falando sobre a falta de empatia nas pessoas. Eu vou finalizar dizendo que é uma leitura muito válida, eu dei 4 estrelinhas pra ele. E é aquele tipo de livro que a gente finaliza a leitura se sentindo um pouco mais sábio, sabe? Sábio e triste. Mas eu tenho que ter consciência do que eu tô recomendando, então já deixo avisado aqui a quem tem algum tipo de sensibilidade com cenas de tortura e maus tratos com pessoas. A gente não tem as cenas de estupro, mas a gente tem estupro na história como um acontecimento do passado. E tanto estupro quanto abuso sexual infantil, então eu já deixo aí meu alerta a você que tem algum tipo de gatilho aí com esses temas. Se você já leu Uma Loucura Discreta, me diz aqui nos comentários se você tem uma opinião parecida com a minha, e se você não leu, eu espero que depois dessa resenha você tenha criado interesse. Antes de vocês irem pro próximo vídeo, avaliem esse aqui pra mim, porque o feedback de vocês é importantíssimo. Sigam o @feitaleitura lá no Instagram, que é o Instagram do canal. Eu tô sempre postando minhas leituras atuais por lá e eu tô sempre avisando quando tem conteúdo novo aqui no YouTube. E você que curtiu o conteúdo, se inscreve e me ajude, por favor, a chegar aos 1000 inscritos ainda esse ano. É a minha nova metinha que eu estou muito na esperança de conseguir. E a você que já me acompanha, muito obrigada e peço que indique o meu canal para seus amigos leitores. Você vai estar fazendo uma booktuber super feliz e o universo vai te devolver. Confia. Gente, é isso. Muito obrigada por você que assistiu até aqui. Eu espero que a gente se veja no próximo vídeo do canal e ótimas leituras para todos vocês. Tchau, tchau!